Oi, 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 sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número um. Mas como assim aula número um? A aula número um dos conteúdos da 11ª classe. Se não estás na 11ª, ou seja, não estás no ensino nacional, não importa. Eu agora vou abranger um grupo diferente do que eu vinha abrangindo, porque os tópicos que são tratados aqui são tópicos de física clássica. E o nosso primeiro tema é cinemática. Vamos estudar a parte da física que se preocupa em estudar as características do movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas. Ou seja, qualquer corpo que estiver em movimento, não interessa o que causou o movimento daquele corpo, nós queremos estudar as características daquele movimento. Quais são essas características? A velocidade com a qual o corpo se move, os passos que o corpo percorre, a trajetória que ele faz, o tempo que ele gasta. São essas as coisas que a cinemática se preocupa em estudar. Os primeiros pontos que nós vamos estudar na cinemática são velocidade média, movimento retilíneo uniforme e velocidade relativa. O que é velocidade média? Velocidade média é o espaço total percorrido pelo objeto sobre o tempo total gasto a percorrer esse espaço. Vamos supor que um móvel sai de um ponto para o outro. O que acontece ao longo do movimento não nos preocupa. Se o móvel parou algum tempo, eu estou no ponto inicial, estou a contabilizar o tempo que ele vai levar, até quando eu tenho notificação de que ele chegou ao meu ponto final. Então, se ele por alguma razão parou no meio do caminho, aquele tempo vai ser contabilizado no tempo total. É isso que faz com que a velocidade média seja diferente da velocidade escalar no movimento retilíneo uniforme, porque muitos alunos pensam que a fórmula da velocidade média, por ser espaço sobre tempo, é igual à da velocidade escalar, mas não. No movimento retilíneo uniforme, quando a gente acha a velocidade escalar, que é variação do espaço sobre variação do tempo, contamos enquanto o corpo está em movimento, não o que acontece quando o corpo está parado. Aquele tempo não é contabilizado. E também nós temos que entender que o conceito de espaço é diferente do conceito de deslocamento. Se um corpo sai de uma posição A, vai a uma posição B e volta para uma posição A, o espaço percorrido é o dobro da distância de A até B, mas o deslocamento vai ser zero, porque ele continua no fim do movimento, na mesma posição em que ele estava no início, não mudou de posição, não é? Então, essa é a diferença que existe entre espaço e deslocamento. Passando para o movimento retilíneo uniforme, que também está nesse slide, as características principais do movimento retilíneo uniforme são aquelas em que o corpo percorre uma trajetória retilínea, ou seja, ele anda em linha completamente reta, não desvia, não curva, e com uma velocidade constante. Não muda de velocidade em nenhum momento. Isto nos remete ao fato de que espaços iguais são percorridos em intervalos de tempo iguais no movimento retilíneo uniforme. E a equação de deslocamento, ou a equação do movimento, esta que está aqui, que é espaço em função do tempo, é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Antes de nós resolvermos exercícios, vamos passar a aprender como é que são os gráficos que caracterizam o movimento retilíneo uniforme, pois vamos resolver alguns exercícios. Pois bem, os gráficos do movimento retilíneo uniforme são estes aqui, conforme seguem-se. Temos movimento progressivo, que é quando o espaço aumenta com o passar do tempo. Aqui é só a origem, é onde nós temos o espaço inicial. Podia ser em qualquer ponto, podia ser aqui no zero, podia ser aqui, em qualquer ponto deste eixo. Mesma coisa para aqui. Então, quando o movimento é progressivo, o espaço aumenta com o passar do tempo, temos uma linha crescente. E quando o movimento é retrógrado, o espaço vai diminuindo em função do tempo, o que faz com que a velocidade aqui seja negativa, não necessariamente que exista velocidade negativa, porque no final das contas, como é uma grandeza vetorial, vocês vão aprender depois vetores, vamos fazer sempre um módulo. Mas quando o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Então, este gráfico aqui da velocidade em função do tempo é para movimento progressivo. É uma reta porque a velocidade mantém-se constante durante todo o tempo. Então, aqui é o valor da velocidade. Caso fosse um movimento retrógrado, esta linha da velocidade estaria na parte negativa do eixo. É só alongar aqui e fazer uma linha aqui embaixo.
Estes são os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Pois bem, agora vamos praticar sobre velocidade média e sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Exercício de velocidade média. O primeiro diz o seguinte: um móvel vai da posição x0 igual a 12 metros, 4 segundos depois passa pela posição x1 igual a 44 metros, 6 segundos depois alcança a posição x2 igual a 92 metros e regressa em 2 segundos para a posição x3. Depois dizem assim, calcula, né, a velocidade média em cada troço, de x0 a x1 e de x0 a x3, considerando todo o movimento. A coisa mais fácil de se fazer para resolver esses exercícios é esboçar o problema. Nós temos uma posição x0 de 12 metros. A posição x0 é de 12 metros. Passados 4 segundos, alcançamos uma posição x1, que é de 44 metros. Passados 6 segundos, as distâncias não são proporcionais porque é um esboço. Alcançamos uma posição x2 de... Eu devia ter esticado mais isto, porque a seguir vamos a regressar. Uma posição x2 de 92 metros. E passados 2 segundos, vamos para o último troço, que é a posição x3, que é de 62 metros. Então, aqui, este aqui levou 4 segundos. Depois saiu daqui, veio para aqui, levou 6 segundos. Depois saiu assim, veio para aqui e levou 2 segundos. Foi isso que aconteceu. Vamos calcular a velocidade média de x0 até x1, que é daqui até aqui. Velocidade média vai ser igual a espaço total sobre tempo total. Não foi isso que nós aprendemos? Foi. Qual é o espaço total neste troço aqui? É 44 menos 12, que dá 32 metros. E o tempo total são 4 segundos. Então, aqui, a velocidade média é de 8 metros por segundo. Até aqui, muito fácil. Agora, esse aqui é, vamos lá, no primeiro troço, velocidade média do primeiro troço. No segundo troço é de x0 até x3, que é aqui. Em termos de espaço total, ele percorreu estes 32 metros. Daqui até aqui, vocês só precisam fazer 92 menos 44, é uma conta muito simples, que eu não vou fazer por cabeça, estou cansada, que são 48. Então, daqui até aqui, são 32 metros. Daqui até aqui, que é este troço de 6 segundos, são 48 metros. E daqui até aqui, que é esta diferença de 92 e 62, são 30 metros. Então, todo o espaço de x1 até x3, considerando todo o movimento, é a soma deste, mais este, mais este. Então, vai ser 30 mais 32 mais 48, que vai dar 110. Então, a velocidade média no segundo troço vai ser igual... A fórmula é mesmo esta, que vocês só vão repetir a fórmula. Eu não vou repetir. Vai ser igual a 110 metros sobre o tempo que foi gasto. Mesma coisa, vamos somar. O tempo que foi gasto aqui... Então, isso aqui estamos a fazer a linha A. O tempo que foi gasto aqui são 4 segundos, mais 6 segundos são 10 segundos, mais 2 segundos são 12 segundos. Esse foi o tempo gasto para fazer todo o troço. Então, vamos ter 110 a dividir por 12, que dá 9,17 aproximadamente. 17. 9,17 metros por segundo. Agora vamos entender bem qual é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar. Porque na linha B nos pedem a velocidade escalar. Vamos lá mudar a cor da nossa caneta. Ok, velocidade escalar. A velocidade escalar é variação do espaço sobre a variação do tempo. A variação do espaço, o que foi acontecendo ao longo do caminho, não importa muito. Nós queremos o que? A variação do espaço é espaço final, que é o deslocamento, menos espaço inicial. Então, se nós queremos a variação do espaço, considerando todo o movimento, é do início ao fim do movimento. O espaço inicial é aqui, espaço final é aqui. Este troço aqui não vai contribuir para o deslocamento, vai contribuir para o espaço total percorrido, que é diferente de deslocamento, embora pareçam ser iguais. Então, vai ser espaço final, que é 62 metros, menos espaço inicial, que é 12 metros. Agora, tempo gasto é tempo gasto. O tempo que ele levou para fazer todo esse movimento vai ser todo esse tempo, porque o relógio, ele não para, não é? Então, vai continuar a ser 12 segundos. Então, 62 menos 12 dá 50. 50 a dividir por 12. Então, a velocidade escalar e a velocidade média de todo o troço são valores diferentes.
50 dividido por 12 dá 4,17, aproximadamente. Aproximadamente. 4,17 metros por segundo. Pois bem, no nosso segundo problema, nós temos o seguinte. Um carro em movimento retilíneo percorre 20 km em meia hora e em seguida caminha com uma velocidade de 60 km por hora durante 2 horas. Calcula a sua velocidade média. Acho que irão dizer em seguida, o condutor caminha, tipo, deixa o carro, porque diminui a sua velocidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é esboçar o problema. Temos o primeiro troço, que ele faz 20 km em meia hora, e depois o segundo troço ele faz com esta velocidade e durante este tempo. O que é velocidade média? Velocidade média é o espaço total que o móvel vai percorrer sobre o tempo total que o móvel gasta para percorrer este espaço. Então, nós queremos saber qual é o espaço que o móvel vai percorrer do início do movimento até o fim do movimento. Já temos o primeiro espaço, que são 20 km, mas daqui até aqui nós não sabemos quantos quilômetros o móvel percorreu, porque temos velocidade em vez de espaço. Mas nós sabemos que velocidade escalar do movimento retilíneo uniforme, já que ele está numa velocidade constante neste troço todo, vai ser igual a espaço percorrido neste troço, nesse caso este é troço 2, né? Eu vou chamar de troço 2, é o segundo troço, por tempo gasto aqui, né? Por variação de tempo. Então, para nós isolarmos o espaço, a variação do espaço neste troço vai ser igual à velocidade neste troço vezes a variação de tempo neste troço aqui. E já temos a velocidade e temos o tempo. Então, a variação do espaço neste troço aqui vai ser igual à velocidade, que é de 60 km por hora. 60 km por hora. Vou colocar as unidades para vocês aprenderem como é que é. Vezes o tempo, que é de 2 horas. Então, vamos cortar aqui e vamos ficar com 60 vezes 2, que vai dar 120 km. Então, durante este tempo, o móvel vai percorrer 120 km. Uma vez que nós já temos o espaço percorrido no segundo troço, agora já fica fácil nós calcularmos a nossa velocidade média. Como assim fica fácil? Porque agora nós já podemos saber o nosso espaço total. O nosso espaço total é espaço no primeiro troço, que é 20 km, mas o nosso espaço do segundo troço, que é de 120 km. Então, o nosso espaço total é de 140 km. O nosso corpo percorreu 140 km. Em quanto tempo? Meia hora mais 2 horas. É 2 horas e meia. Então, em 2 horas e meia. Então, nós agora vamos ter a velocidade média. Velocidade média vai ser igual a 140 a dividir por 2,5, que dá 56 km por hora. Pois bem, agora vamos para mais um exemplo. Este é do movimento retilíneo uniforme, que diz o seguinte: o gráfico da figura representa o movimento de um corpo. Classifica os movimentos correspondentes aos troços AB, BC, CD, DE e EF. Vamos lá. De acordo com os gráficos que nós aprendemos ao longo da aula, quando temos uma linha reta crescente, quando temos o gráfico do espaço em função do tempo, linha reta crescente, significa que o movimento é retilíneo uniforme progressivo. Então, isso aqui é movimento retilíneo uniforme progressivo. Só por olharmos o gráfico. Não precisamos de mais nada, não precisamos de números. Só precisamos de olhar o comportamento do gráfico. Ok? Quando no gráfico do espaço em função do tempo temos uma linha reta, significa que deste segundo para este segundo aqui, o espaço continuou o mesmo. O que isso significa? Que o corpo não está em movimento, ele está em repouso. Tá, mandaram classificar, não é? Então, isso aqui é repouso. Espero que consigam ler. Então, o corpo está parado. Depois deste troço para este troço aqui, que é o troço CD, temos uma linha reta, mas é uma linha reta decrescente. Então, significa que nós estamos no movimento retilíneo uniforme retrógrado, conforme os nossos gráficos nos slides anteriores. Retrógrado. Depois, temos o troço DE. No troço DE, a mesma coisa que está acontecendo no troço CD, está acontecendo no troço DE. É uma linha reta decrescente. Para mim, até podia ter o exercício feito só de C para E. Então, é a mesma coisa. E depois temos de E até F, que é o mesmo cenário que está acontecendo de B até C. Então, nós podemos logo colocar aqui junto. Dizermos que de E até F e de A até B, temos movimento retilíneo uniforme progressivo. Aqui também podíamos ter colocado junto, né? Vamos colocar por uma questão de eficiência. De D até E e de C até D, também temos movimento retilíneo uniforme retrógrado. A linha A já está feito com sucesso. Vamos para a linha B. Na linha B, temos que calcular a velocidade nos troços indicados na linha anterior. Vamos lá calcular a velocidade neste troço. EF, colocamos no sítio errado. Dissemos que ele estava em repouso,
que nem o troço BC. Então, tínhamos que ter colocado daqui. E, F e BC. Agora sim. Então, na linha B já podemos calcular a velocidade de cada um dos troços. Vamos lá. No troço AB, o que é velocidade? Velocidade é variação do espaço sobre a variação do tempo, não é isso? Sobre ΔT, que é espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Qual é o espaço final daqui até aqui? Espaço final é 60 metros, espaço inicial é 20 metros, porque este é o eixo do espaço. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 60 menos 20. Agora, vamos para o eixo do tempo. Tempo final é aqui no B, que são 2 segundos. E tempo inicial é aqui no A, que são 0 segundos. Então, vamos ter 2 menos 0. Então, vamos ter 60 menos 20, que dá 40. Então, a velocidade vai ser 40 sobre 2 menos 0, que é 2. Então, 40 sobre 2 dá 20 e isto está em metros por segundo. Então, vamos ter 20 metros por segundo. Já está. Agora, vamos para este troço, porque essa aqui é a velocidade deste troço aqui. Neste troço e neste troço, precisamos calcular a velocidade. Quando o corpo está em repouso, a velocidade é 0. Ele não está em movimento. Então, essa aqui é troço AB, né? Vamos. Depois de nós termos o troço AB, quando vamos para o troço BC e para o troço EF, não precisamos de calcular a velocidade. Já que nós dissemos que o corpo estava em repouso, então logo nós vamos poder automaticamente dizer que a velocidade vai ser igual a 0. Depois vamos para este troço CD. No troço CD, a velocidade de novo tem esta fórmula aqui. Eu não vou escrever mais a fórmula, porque a gente já tem aquela fórmula escrita ali em cima. Qual é o espaço final? É 8, aliás, espaço final é 0, que é aqui no D. É aqui. No D é 0. Menos espaço inicial, que é aqui onde começa C, que é 60. Então fica 0 menos 60. Vamos fazer a mesma coisa para o tempo. Final é aqui no D, não é? Tempo é 8 e no C é 4. Então ficamos com 8 menos 4. Isto vai dar menos 60 sobre 4. E faz sentido, porque eu vos disse que no movimento retrógrado a velocidade tem que dar um número negativo. Não quer dizer que o valor absoluto, o módulo da velocidade seja menos. Este sinal apenas nos está a indicar que é um movimento retrógrado, ok? Então, metros por segundo. Depois vamos para este troço que falta, que é de D até E. De D até E, vamos ter que a velocidade vai ser também movimento retrógrado. Esperamos encontrar um número negativo. Final, espaço final é aqui, menos 20. Na posição menos 20. E o espaço inicial é 0, que é aqui no D. Depois, tempo final é 10, tempo inicial é 8. Não esqueça, é de D até E. Então, vai ficar o quê? 10 menos 8. Então, a velocidade neste troço vai ser menos 20 sobre 2, que vai dar menos 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo. A linha C, fazer o esboço da velocidade em função do tempo. Vamos passar para o próximo slide. Ok, agora nós vamos continuar a linha C, né? Vamos fazer o esboço do gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo vai ter esses mesmos troços de tempo, não é isso? Nós precisamos fazer um esboço. Então, não se preocupem com a beleza do meu gráfico, porque o que importa mesmo é a informação que ele vai conter aqui. Então, o tempo continua no eixo X em segundos e agora no eixo Y nós vamos querer o que é a velocidade em metros por segundo, que é a unidade no sistema internacional e na qual nós calculamos os exercícios passados. Neste troço aqui, vocês vão se lembrar que a velocidade deu 20 metros por segundo e nós combinamos que a velocidade deu uma linha reta. Então, até aqui, onde o tempo são 2 segundos, a velocidade é uma linha reta. Depois, neste troço aqui, combinamos bem que a velocidade é 0 porque não há movimento. Vamos mudar a cor para entendermos melhor. Então, aqui temos neste troço aqui, que vai até 4. Aqui temos neste troço aqui, que vai até 2. Depois, neste troço aqui, que vai até 8, a velocidade tinha dado menos 15. Então, vamos colocar, vamos mudar a cor novamente, para não complicar. Vamos alongar aqui. Então, aqui é até 4. Depois, temos o 6, o 8. De 4 a 8, que é o troço CD, a velocidade foi de menos 15, não é? Então, vamos chamar esse troço aqui de menos 15. Depois, vamos pintar a caneta vermelha. Menos 15. Depois, neste troço aqui de D, que é de 8 até 10, a velocidade deu menos 10. Então, é aqui. Vamos supor que o nosso menos 10 esteja aqui. As distâncias não são proporcionais, mas fica o essencial. É aqui. E depois, no troço de 10 a 12, combinamos também que a velocidade era 0, não é? Vamos mudar a caneta para ficar claro. Essas partes que estão vermelhas são o gráfico da velocidade. E aqui que é 0. Então, são linhas retas nesses diferentes troços. E já está. Agora vamos fazer a linha D. Vamos lá ver se o espaço aqui vai ser suficiente. Na linha D, nós temos... Esta aqui é a linha C. Na linha D, nós temos que... Temos que determinar o valor do espaço percorrido pelo corpo durante os primeiros 4 segundos. Nos primeiros 4 segundos é daqui até aqui.
percorreu o quê? Percorreu de 20 até 60 metros, porque aqui não percorreu nada. Então, a resposta para a linha D é simples. O espaço percorrido é de 20 até 60 são 40 metros, porque temos que subtrair 40 metros e já temos este exercício resolvido. Pois bem, agora vamos falar sobre velocidade relativa. Como o próprio nome já diz, relativo é quando nós queremos medir a velocidade de um corpo que está em movimento em relação a um outro corpo que está em movimento ou a um outro observador que também está em movimento. Por exemplo, temos dois carros, um passageiro num carro A e um passageiro num carro B. Os carros estão em movimento, os dois podem estar no mesmo sentido e na mesma direção. A velocidade com a qual o passageiro do carro A se move para o passageiro do carro B é diferente da velocidade com a qual aquele mesmo passageiro do carro A se move para um observador que está em repouso fora daqueles dois sistemas de movimento, no passeio. Então, isso é que nós chamamos de velocidade relativa. É uma velocidade de um corpo com mais características de movimento em relação ao outro corpo com outras características de movimento. Então, eu trago aqui nesse slide duas fórmulas. Uma é para a velocidade de corpos em aproximação, ou seja, estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Eles estão a aproximar-se. Podem até estar a andar rápido, mas a velocidade de um em relação ao outro vai ser a soma das duas velocidades. Porque vai se contar a velocidade de um e a velocidade do outro, vão cruzar-se muito mais rápido do que se um dos corpos estivesse em repouso. Enquanto que quando os corpos estão na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa de um em relação ao outro vai ser a subtração das duas velocidades. Nós vamos ver isso de forma prática daqui a pouquinho. Para finalizar a nossa aula, que foi extremamente longa, sobre a velocidade relativa, só vamos fazer o exemplo. E quem tiver dúvidas pode me contactar pelos contatos que eu vou deixar na descrição do vídeo, e-mail e Instagram. O exercício diz o seguinte: um barco tem a sua velocidade em relação à água igual a 10 metros por segundo. A corrente do rio movimenta-se em relação à margem com uma velocidade de 5 metros por segundo. Determina o modo da velocidade do barco em relação às margens nas seguintes situações. O barco navega paralelo à corrente e no seu sentido, rio abaixo, significa que o rio, as águas do rio vão num sentido, o barco vai nesse mesmo sentido. Na fórmula que foi colocada lá, quando os dois corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade de um, neste caso como queremos do barco, vai ser a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Se fizerem o contrário, vocês só precisam fazer um módulo no final das contas. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo. A velocidade relativa vai ser igual a 5 metros por segundo. Uau, mas como é fácil? Isso porque estão na mesma direção. Eu não pus a fórmula porque vi que não vamos ter tempo, mas existe o caso, gente, temos direções perpendiculares. Isso aqui vai ser para a continuação na próxima aula. Então, na mesma direção é realmente simples. Então, na linha B, nós temos que estão em sentidos opostos. Então, na fórmula, quando eles estão em sentidos opostos, a água do rio vai num sentido, o barco vai no outro sentido. A velocidade relativa do barco em relação à água vai ser a velocidade do barco mais a velocidade do rio. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 10 metros por segundo mais 5 metros por segundo. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 15 metros por segundo. Então, na próxima aula, vamos trazer situações em que a direção de um corpo é perpendicular à direção de outro. Então, não esqueça de se inscrever no canal, gostar do vídeo, deixar comentários e partilhar com os seus colegas, porque é muito, muito, muito difícil gravar este material para vocês e deixar aqui.